O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a ele não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, neste dia, desta jornada, semana vocacional que estamos vivenciando, como paróquia, como diocese de Cajazeiras, neste dia rezamos pelas vocações, hora vocacional, porque um dos objetivos deste ano vocacional é implantar em nós uma cultura vocacional, de rezarmos individualmente, como família, como comunidade, como igreja, pelas vocações. Jesus disse: a messe é grande e poucos são os operários. Pedi, pois, ao dono da messe. Então ele nos pede que possamos rezar incessantemente pelas vocações. E Deus é o mesmo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, toda a história da igreja, da sociedade, que continua a chamar jovens para que possam cumprir e fazer a sua vontade. Não é que Deus esteja a chamar menos neste tempo em que vivemos. Sabemos que os desafios são tantos, mas Ele continua a chamar da mesma forma. E Ele, Deus,
sempre, sempre nos precede, vai à nossa frente, porque com certeza, quando a comissão que preparou esta jornada, esta semana vocacional de missão, não sabiam qual era a liturgia, qual era o Evangelho, qual era a palavra de Deus que seria proclamada. E aí a gente vai perceber como Deus vai providenciando tudo e vai se encaixando. Na primeira leitura de hoje, do livro do Êxodo, nós ouvimos a experiência do povo de Deus diante do monte onde Moisés faz essa experiência para com Deus. Porque o monte, o lugar alto, é o lugar de privilégio para se falar com Deus. Quantas vezes Jesus se coloca no monte para rezar, para ter esta intimidade para com Deus? E será que nós procuramos ao longo do dia, nem que seja 5 minutos, 10 minutos de oração para com Deus? Mesmo que venhamos a viver uma vida de correria, do trabalho, muitas vezes esquecemos de ter também esta intimidade para com Deus. Quantas casas nós encontramos durante o dia fechado porque as pessoas estão no trabalho? Não queremos jamais julgar ninguém, mas tivemos a oportunidade também de rezar com tantas e tantas pessoas, famílias, escutar situações difíceis, e por isso que colocamos diante do altar do Senhor, fazendo este intercâmbio entre a vida da comunidade e a Eucaristia que celebramos, a liturgia que celebramos, porque não vai ser separada da vida que temos, da vida que levamos, mas ela vai sendo intercalada para que possamos assim perceber que Deus vai caminhar sempre, sempre com cada um de nós. E esta intimidade para com Ele é fundamental. E temos este momento de intimidade para com Deus. Como já falei, mesmo que venhamos a viver nesta correria, tem um testemunho também dessa experiência de padre, uma pessoa que vivia de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e de repente se encontrou gravemente doente. E diante dessa doença, ela começava a se questionar: meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Muitas vezes não procurou ir às missas, aos domingos, porque estava cansado, porque teve que descansar, que era justo, sem dúvida alguma, mas vivia sempre só preocupado, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, como se a vida só se resumisse nesta dinâmica. E aí, a experiência para com Deus. Mas naquele momento em que ela se encontrava doente, ela se interrogava: quantas vezes eu não busquei a Deus diante da correria que eu procurava viver a minha vida? E, no entanto, diante da doença, ela precisou parar para pensar também um pouco nela mesma, diante da doença, e diante dessa situação, ela vai também se colocar diante de Deus. Vai vir todo o questionamento da sua caminhada, do tempo que estava vivendo só desta dinâmica do trabalho de casa para o trabalho, e com certeza, quantas coisas vai passar na cabeça da pessoa. Mas aí são oportunidades que temos para reavaliar a nossa vida e perceber onde é que está Deus na nossa vida. Qual é o lugar que eu procuro dar para Ele? Ele está em segundo, terceiro, quarto lugar no meu coração? Ou está em primeiro lugar? Deus quer, sem dúvida alguma, que cada um de nós possamos colocá-lo sempre, sempre em primeiro lugar. O salmo em que salmodiamos vai dizer: a vós louvor
honra e glória eternamente. Hoje é quinta-feira, dia da instituição da Eucaristia. E este louvor, esta honra e esta glória devemos oferecer unicamente a Deus, que se faz presente na Eucaristia, que quis perpetuar o seu amor entre nós, na fragilidade do pão, mas Deus está ali total. Por isso que é importantíssimo quando comungamos, possamos fazer da nossa mão esquerda o trono, onde recebemos Jesus, para depois comungar. E não deixar que fique nenhum fragmento da Eucaristia na nossa mão, na palma da nossa mão. Porque ali está Jesus por inteiro. Não podemos desperdiçar nada de Jesus Eucarístico. O grande amor e respeito que devemos ter. Não somos dignos de recebê-lo, mas, no entanto, Ele nos dá a graça de recebê-lo. É por graça de Deus que o recebemos, é por graça de Deus que Ele chama a cada um de nós. Nós ouvimos no momento da adoração eucarística, não é porque somos bonzinhos, porque somos melhores, que Deus nos chama, mas Ele nos chama para termos uma intimidade para com Ele, para assim sermos capazes de prestar ao nosso louvor, a nossa honra, a nossa glória, porque é Ele o princípio e o fim da nossa vida. E no Evangelho nós ouvimos quando Jesus vai falar em parábola, porque uma frase muito forte que nós ouvimos: o coração deste povo se tornou insensível. Não entendam como um julgamento, mas quantas pessoas se colocam insensíveis à visita que estamos fazendo. Não queremos aqui julgar ninguém, jamais. Mas sempre quando isso acontece, eu me lembro da época de Jesus. Porque se a gente for ver também quantas e quantas pessoas, naquela época em que Jesus caminhava entre a humanidade, também as pessoas eram insensíveis a perceber a presença de Deus no meio delas, através de Jesus Cristo. Se tornaram indiferentes. E hoje não é diferente. Mas que devemos perceber que Deus nos dá uma oportunidade que muitas vezes se torna uma oportunidade ímpar, que não vai se repetir mais. Mas é um momento, quem sabe, que Ele vai nos dar a graça necessária para que venhamos acolher e perceber da abertura de coração que precisamos ter para acolher aquela graça. Não deixar que esta graça de Deus possa passar em vão. Se estamos aqui não é por acaso, não é para obrigarmos as pessoas a serem católicas, mas para se voltarem para Deus. É um tempo de graça, é um tempo de conversão, é um tempo de abertura do nosso coração para acolher esse Cristo que nos envia para que venhamos assim a chegar a tantas pessoas. E como é necessário, diante do sofrimento que elas estão passando, e é gratificante ao mesmo tempo, um pouco de bálsamo, de alívio que podemos expressar com a nossa presença na vida daquelas pessoas que chegam a chorar, a desabafar e se sentem tão agraciadas, como se aquele momento fosse um momento eterno, que não deveria ser acabado. Mas o mérito não é nosso, é de Deus, porque Ele está apenas se utilizando de nós, míseros, pecadores, limitados,
para que a sua graça chegue na vida de tantas e tantas pessoas. E na nossa vida também, porque tivemos o privilégio de ter um momento de terapia no posto de saúde, que não temos palavras para agradecer a iniciativa que o pessoal da saúde teve. Que também para nós foi um grande momento de bálsamo, de descanso, de pensar também em nós, para dizer que a missão não só é só se consumir, mas também pensar um pouco em si mesmo, não de uma maneira egoísta, mas para ser capaz de refazer as forças para se doar mais e mais. Porque às vezes acontece tanto que você se doa tanto que se desgasta e você se acaba antes do tempo, porque não teve também esta oportunidade de parar, pensar um pouco em si mesmo, para se reabastecer, refazer as forças e continuar. E assim é Deus na nossa vida. Deus nos dá um tempo também de parada para perceber. Aí é o momento da graça que Ele nos dá. Cabe a cada um saber acolher esta graça e deixar com que esta graça seja cultivada no nosso coração, para que assim venha a produzir muitos e muitos frutos. Não tenhamos este coração insensível, mas um coração aberto, um coração ardente, e assim nos coloquemos a caminho. Como diz o lema, né? Corações ardentes, pés a caminho. Vamos repetir? Corações ardentes, pés a caminho. Eu não escutei. Corações ardentes, pés a caminho. Aí vai dizer corações aos dentes, né? Ardente, arder do coração, do amor, da graça de Deus, para que também assim sejamos capazes de ir anunciar. Ninguém vai oferecer aquilo que não tem, mas Deus se utiliza também da nossa pobreza, do nosso limite, para ser um canal da sua graça e do seu amor na vida de tantas e tantas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.